Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 30, versos 29, 30 e 31a. A primeira parte do verso 31. Por quê, professor? Porque eu posso. Aí está, na sua tela, o texto hebraico da Bíblia Hebraica Stuttgartense, o texto padrão internacional para a exegese, versos 29, 30 e a primeira parte do 31. Eu leio a partir da minha tradução da Nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre.com. Tradução minha, literal, ao pé da letra, neuroticamente literal. E ele diz para ele, Jacó dizendo para Labão: tu conheces que eu te sirvo e que está o rebanho de ti comigo, porque era pouco que estava para ti, para as faces de mim. E ele embrechou para uma grandeza e abençoa Yahvé a ti pelo pé de mim. E agora, quando eu faço também eu para a casa de mim? E ele diz: o que eu dou para ti? Muito bem. Primeiro vamos destrinchar esta tradução, porque ela está exatamente como está no texto hebraico. Você pode pegar o texto hebraico aí na sua tela e ver que a tradução é palavra por palavra, exatamente como está lá. E a gente precisa fazer a transposição. Então, Jacó diz assim para Labão: você sabe que eu te sirvo. E você sabe que o teu rebanho está comigo. Porque conheces. O verbo yadá é um verbo engraçado em hebraico. É uma língua pobre, né? Em língua portuguesa, a gente traduz sabe e conhece. Então, ora você traduz como sabe, ora você traduz como conhece, ora como reconhece. Cada hora a gente traduz de um jeito. Mas no hebraico é sempre o mesmo. Como na nossa Bíblia Livre eu adotei o princípio de que, no limite do intolerável, eu vou traduzir sempre a mesma palavra no hebraico pela mesma palavra em língua portuguesa, eu tinha que decidir se eu vou traduzir sempre conhece ou sabe. Como o verbo conhece é utilizado para relação sexual, o homem conhece a mulher, se eu optasse por sabe, ia ficar esquisito, o homem sabe a mulher, não ficou legal. Então eu mantive conhece em tudo. Mas nesse caso, o que Jacó está dizendo é que Labão sabe o quanto ele serve e o quanto o trabalho dele fez prosperar o rebanho. Aí ele diz assim: porque era pouco o que estava para ti antes de mim chegar aqui, antes de eu chegar aqui, né? Então ele diz: porque era pouco que estava para ti, para as faces de mim. Ou seja, era pouco que você tinha antes de eu chegar. Ele vai repetir o que Labão está dizendo. Labão, no verso anterior, tinha dito que jogou lá os búzios, adivinhei, aquele verbo usado com a raiz da palavra cobra e serpente, ou seja, ele realizou um ato mágico, foi consultar os deuses, e Yahvé respondeu para ele que era Jacó que o estava abençoando. Jacó é um sacramento, um amuleto, um trevo da sorte. Jacó está dizendo a mesma coisa. Está dizendo assim: olha, você sabe que eu te sirvo, e você está vendo o tamanho do seu rebanho. Ele era pequenininho quando eu cheguei aqui, mas ele embrechou. Eu acho esse verbo muito maneiro. Eu não o conhecia, digamos assim, não no sentido que a Bíblia usa, antes de traduzir Gênesis. Mas ele, por exemplo, é usado para escrever o nome de Pérez, filho de Tamar. E ele mete a mão na frente do irmão e depois ele nasce, mas já com a fita na mão. Aí
parteira diz para ele, né, você embrechou uma brecha. Então, embrechar é você se desenvolver arrebentando tudo pela frente, né? Não tem nada que te segure. Qualquer brecha para você é oportunidade para você se desenvolver. É o mesmo verbo aí. E ele embrechou para uma grandeza. É engraçado, você provavelmente não vai entender o que eu vou dizer, talvez não vai concordar, mas há um conjunto de vídeos no YouTube de um humorista controverso, certamente nada politicamente correto, o Moção, que há muitos anos atrás ele ligava para a casa das pessoas, passando trote, sempre para pessoas nordestinas, geralmente pessoas de idade, mas não necessariamente apenas pessoas de idade, e conversava com elas. E no final, então, ele dava o golpe do trote, né? Ele estava ali sacaneando a pessoa. É muito divertido. Vou repetir, não é politicamente correto. Então, a turma do politicamente correto provavelmente cancelaria o Moção. Mas o que eu gosto é a oportunidade de você ver pessoas de fala nordestina na espontaneidade da fala. Elas falam como no dia a dia. E é interessante, porque quando eu estou traduzindo o texto bíblico, eu vejo estruturas de discurso muitíssimo aparentadas com a forma como os nordestinos falam. Alguém poderia fazer saltos mirabolantes? Será porque os judeus estiveram em Pernambuco durante muito tempo? Não, não acho que seja necessariamente essa a razão, ainda que fatalmente a presença de judeus lá deve ter deixado marcas na fala e na língua. Mas eu me refiro ao fato de que, primeiro, é uma fala não controlada normativamente. O nordestino não fala consultando os manuais da Academia Brasileira de Letra, fala pela espontaneidade e pela tradição e pelo costume, pelo uso. É uma gramática não normativa. O nordestino não fala consultando Segala ou Celso Cunha. É a gramática do dia a dia. Você flagra os processos de economia gramatical ao vivo. E a Bíblia é exatamente isso. Na nossa sociedade, nós temos o texto escrito e o texto falado. São universos incompatíveis. Uma coisa é o mundo falado, outra coisa é o mundo escrito. Eu acho um sebo, um nojo, a pessoa que, no mundo da fala, fica corrigindo as pessoas a partir do mundo da escrita. É uma pessoa cebosa, um entojo de criatura quem faz assim. Eu não gosto das pessoas que fazem isso. Primeiro, porque são burras, não conseguem discernir que um é o mundo da escrita, com regras, e outro o mundo da fala. Quem pega a gramática e aplica no mundo da fala é burro. Então está dito com todas as letras. O mundo bíblico não é assim. Não existe o mundo da fala e o mundo da escrita. Só existe o mundo da fala. Então eles não escreviam, professor? Não escreviam, não. Isso é um gravador. Claro que escreviam, mas eles não escreviam com um registro diferente da fala. Eles escreviam como falavam. Por isso, o efeito de você ler a Bíblia não é o mesmo efeito de você ouvir a leitura da Bíblia se ela é feita no registro dela. Por que não acontece esse fenômeno quando você ouve Almeida? Porque Almeida foi traduzido pelo registro da escrita. Você transforma o texto bíblico na regra gramatical. Agora, quando você traduz ao pé da letra, e você ouve a leitura, você cai de cara no mundo da fala. De cara no mundo da fala. Algumas pessoas já disseram, Oswaldo, eu li a sua tradução e não é tão diferente assim de Almeida, não. Eu falo, não leu. Não leu.
Compare esses versos 29, 30 e 31a com Almeida, que é razoavelmente literal. Você vai ver que eu não faço as adaptações subordinativas das orações subordinadas, adjetivas, substantivas. Eu mantenho a estrutura da fala do texto. Por quê? Porque eu quero reproduzir exatamente o fenômeno, não apenas prosódico, porque não dá para o fenômeno prosódico, porque você não vai ler em hebraico. Mas o fenômeno próximo, prosódico, cultural e de comunicação, que o ouvinte do texto, não era texto para ser lido pelas pessoas, era texto para ser lido para a pessoa, experimentava. Então, a gente experimenta isso. E aí uma frase assim, e ele embrechou para uma grandeza, não é a pessoa escrevendo, é a pessoa falando. É assim que você fala. Ele cresceu que só. É assim, você não escreveria isso. Isso você fala. Nós estamos flagrando um texto escrito que se expressa como as pessoas falavam. Hoje, se você tentar fazer isso, vai ver um monte de gente dizendo que você não sabe escrever. Por isso, foi bastante provocativo quando José Saramago, escrevendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é uma subversão da tradição cristã, também subverteu no livro a gramática, deixando na esmagadora maioria das partes de usar ponto, vírgula. Ele exigia que você lesse com máxima atenção, que você entrasse no mundo da narrativa para que você pudesse co-pontuar o texto. Esse texto é um texto que exige isso. Se você lê como se costuma ler, tente fazer uma leitura dinâmica desse texto. Você tem que ler entrando no espírito oral. E ele diz para ele: tu conheces que eu te sirvo e que está o rebanho de ti comigo. Porque era pouco que estava para ti, para as faces de mim. E ele embrechou para uma grandeza. E abençoa Yahvé a ti pelo pé de mim. Outro idiomatismo. Você pode ir lá no hebraico, você vai ver que a palavra que está lá é rega. Ele te abençoou pelo meu pé. O que isso significa? Que o meu trabalho, a minha caminhada, ou seja, de levar o rebanho para cá, o rebanho para lá, Yahvé te abençoou pelo meu pé. O meu trabalho, o meu ofício, a poeira e os calos que eu ganhei no campo, foi assim que Yahvé te abençoou. Veja como isso é rico. Não sei se você vai encontrar uma tradução que coloque assim, né? Yahvé te abençoa pelo meu pé. E aí não é uma invencionice da cabeça do sujeito. Por quê? Porque ele era pastoreador do rebanho. Então é com o pé que ele pastoreia o rebanho. Você anda léguas para poder cuidar do rebanho. Então você foi abençoado por Yahvé? Foi. Mas não é bem que eu sou um amuleto. Não é que eu estava aqui e a magia acontecia. Eu ralei. Aí ele levanta o pé assim para Labão e mostra, né? Olha o estado do meu pé. Então eu trabalhei para você 14 anos, enchi as tuas burras de grandeza. Agora a parada é a seguinte: e quando eu vou trabalhar para casa de mim, para minha casa? Quando eu vou trabalhar para auferir grandeza para mim, para as tuas filhas, para as minhas duas mulheres servas de tuas filhas que você deu para elas? Como é que é? Quando é que vai ser? Aí Labão diz para ele: tudo bem, o que que você quer? Bacana, né? Coitado do Labão. Não sabe de nada. Está entrando numa furada. Eu espero que a minha tradução seja reconhecida. Bem, se não for, vai ficar aí. Eu vou levá-la até o fim. Isso, obviamente, se tiver apoio para isso.
Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante e apoie financeiramente o meu projeto de tradução da Bíblia. Temos recursos, pelo menos, até concluir Êxodo e entrarmos em Números. Mas para um horizonte mais à frente, vai depender de conseguirmos aumentar o número de contribuições. Por quê? Porque eu deixei o meu trabalho em junho de 2023, pedi demissão, estou me dedicando exclusivamente ao canal, a Tenda do Necromante e à tradução. Vendi meu carro, um colega professor comprou meu carro, deu uma parte de entrada e financiou o restante. E com o dinheiro da venda do carro e com o dinheiro da rescisão, que foi pouquinho, porque eu pedi demissão, você sabe, quando você é demitido, você ganha uma boa graninha. Mas quando você pede demissão, você sai chupando o dedo. Então, eu juntei lá o chupar o dedo da minha rescisão com a venda do carro, e isso tem segurado as despesas minhas de minha casa e os custos de tradução e de manutenção do site. Paralelamente a isso, eu uso recursos auferidos do clube de membros. Os apoiadores da nossa Bíblia Livre, no momento, são 319. Não sustentam. Nem um terço do valor total que eu precisaria. Eles sustentam pelo menos um terço dos custos da tradução. Então, os valores da rescisão já foram, ainda estou usando valores do carro, a venda é financiada, mas em janeiro é a última prestação, acabou. Aí, a partir daí, fico aqui na dependência do canal e dos apoiadores. Então, o projeto precisa de sustento. E eu estou falando sério. Não é nenhuma tragédia, porque se não houver, eu simplesmente paro o projeto, volto para o mercado, se o mercado me tolerar. 2026 eu me aposento, então. Vacas magras até 2026 e uma vaca menos magra a partir de 2026. Tragédia não é, mas o projeto pode ser interrompido, sim. Então, apoie o meu projeto de tradução, caso você possa. Não vá fazer sacrifícios, não vá meter os pés pelas mãos. Faça ouvido de mercador, só apoie se você puder. Mas se você puder, apoie. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E lembre-se do ditado de vovó. Quem pariu Mateus, que o embale. O problema é meu, não é seu, não.